Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 46 anos, ele é carioca, ele é ator de formação, diretor, teatrólogo e diretor da Funarte, Fundação Nacional de Artes Cênicas, né? Fundação Nacional de Artes, na verdade, né? Roberto Alvim. Roberto, obrigada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado porque eu sei que você passou o dia hoje trabalhando muito aqui no Rio de Janeiro e hoje às 20 horas estamos aqui conversando já no fim de um dia tumultuado. Uma né? alegria falar com você. Eu só vim porque era você. Ah, querido, muito obrigada. Eu te agradeço muito, eu te agradeço muito. Gente, estamos falando com um diretor premiadíssimo, né, que se encontra literalmente no olho do furacão. Roberto Alvim, diretor da Funarte, chama Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa. Então, Roberto, eu queria que você aqui, pro espectador do Na Lata, né, os internautas que passam por aqui, eu queria que você explicasse com suas palavras como se deu isso, o que te levou a se dirigir a Fernanda Montenegro dessa forma. É um homem chamando a primeira-dama do Teatro Nacional de sórdida e mentirosa. Então, eu queria ouvir de você, como se deu tudo isso? Então, o que eu fiz foi, na verdade, não um ataque, mas uma resposta. Uma defesa. A Fernanda Montenegro tirou uma foto para uma revista. Eu estava em casa e num domingo de manhã me mandaram aquela foto na qual ela se vestia de bruxa, amarrada em uma fogueira de livros, prestes a ser queimada. A Fernanda tem um prestígio internacional, então o que ela estava fazendo com aquela foto é projetando não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a imagem de que nós vivemos em um estado totalitário que queima pessoas em fogueiras de livros, queima vozes discordantes, queima livros e queima vozes discordantes em fogueiras. Era uma alusão à Inquisição e também a uma peça de teatro do Arthur Miller, que é um dramaturgo norte-americano que escreveu essa peça que retratava as bruxas de Salem, que era uma analogia com o macartismo norte-americano, na qual o senador McCarthy perseguiu comunistas nos Estados Unidos da América em plena Guerra Fria ali, com a União Soviética. Então eu achei aquilo desrespeitoso num grau extremo a mim, a 58 milhões de brasileiros, ao presidente Jair Bolsonaro. Faço parte do governo. Para quem não entendeu nada disso que você falou, porque tem que entender um pouco do universo teatral para entender todos esses nomes, todos esses espetáculos que você acabou de colocar e toda essa situação. Para a gente falar numa linguagem mais coloquial e chegar ao entendimento de quem nos assiste aqui, que a internet tem um público muito pulverizado. Resumindo essa ópera, você quis dizer que a Fernanda Montenegro atacou o novo governo. Sim, ela disse... E a posição dele no sentido da cultura. Dentro de um campo simbólico, que é o campo de uma fotografia, embora ela já tenha dado várias declarações extremamente negativas em relação ao presidente, tais como mulher que se respeita não vota num sujeito como Bolsonaro, declarações extremamente preconceituosas em relação à religiosidade eminentemente cristã do povo brasileiro. Ela deu várias declarações extremamente negativas em relação ao governo. No caso dessa foto, para mim a coisa chegou num grau extremo, porque é inadmissível que uma pessoa como ela esteja vendendo essa imagem para o mundo, de que a gente vive num regime totalitário que está queimando livros. Ora bolas, o presidente Jair Bolsonaro ou o seu governo alguma vez queimou algum livro, vetou algum livro nas livrarias? Alguma vez o presidente queimou pessoas ou prendeu vozes discordantes? Quem fez tudo isso foram regimes comunistas ao longo da história. Quer dizer, o regime do Stalin na União Soviética matou 20 milhões de vozes discordantes e queimou todos os livros. Assim como o regime de Adolf Hitler. O regime de Mao Tse-tung devastou completamente a arte chinesa, a intelectualidade chinesa, e matou 60 milhões de chineses. Sim. Então, o governo de Jair Bolsonaro é qualquer coisa menos um Estado autoritário. Sim. Ele não está perseguindo ninguém, tanto é que ela pode fazer a foto, e a foto está nas bancas de jornais. Então, ninguém está cerceando a liberdade de expressão dela. Ora bolas, nesse pressuposto, Antônia, aonde fica a minha liberdade de expressão de poder responder a ela que aquilo ali é uma atitude, o que eu disse foi infantil, mentirosa e canalha. Canalha por quê? Porque o canalha distorce os fatos ao seu bel prazer.
visando promover uma ideia que não encontra nenhum embasamento em fatos. Então, veja bem, ela teve todo o direito de fazer aquela foto, de dizer o que ela está dizendo, e ela continua tendo esse direito, o que prova que nós não vivemos num estado fascista, nazista ou autoritário, como ela quer dar a entender para o público. Mas eu também tenho que ter direito de responder aquilo. E foi o que eu fiz. Eu respondi com uma força igual e contrária à força dela. Mas a esquerda brasileira e os seus artistas que correspondem, que são hegemonicamente esquerdistas no Brasil, professam esse credo da esquerdista, esse credo progressista, chame de esquerdista ou progressista, é um novo nome da esquerda, não admite, eles sim, vozes discordantes. Não admitem que alguém diga nada que não seja de acordo. Que não esteja de acordo. E daí você tem Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo um pronunciamento contrário a mim. Você tem Ciro Gomes me chamando de picareta e vagabundo. Mas até aí, Gilmar Mendes e Ciro Gomes, ninguém, né, quer saber disso. Na verdade, assim, depõem justamente a meu favor, nesses dois casos. Bruno Covas também, a Lei Youssef também. Na verdade, todo mundo, o senador Humberto Costa agora solicitou todos os meus processos que estão incorrendo na Funarte. O Ministério Público Federal abriu 2 investigações contra mim. Então você veja, quem é que está tentando calar quem? Eu não tentei calá-la. Jamais faria isso. Só discordou. Apenas discordei e coloquei publicamente que aquilo ali era uma mentira. Eu não chamei ela nessa postagem de sórdida. Eu chamei de sórdida Simone de Beauvoir, que foi uma intelectual francesa, feminista, pedófila e canalha da pior espécie, que ela escolheu para retratar no último espetáculo que ela fez. Eu apenas mencionei esse fato, desse espetáculo que ela fez para se despedir dos palcos, que é uma biografia da Simone de Beauvoir, para mostrar como ela pensa, quem ela é. Ora, se você como atriz escolhe uma personagem como a Simone de Beauvoir, que ela incensou no seu monólogo, para se despedir dos palcos, isso mostra de que lado você está. Isso mostra que você está completamente alinhada com valores e princípios esquerdistas, progressistas, como a Simone de Beauvoir. E a partir daí ela fez aquela foto. E eu digo que ela é uma mentirosa, que aquilo é mentira, e agora eu causo uma ofensa tão profunda à classe teatral, Antônia, que você acredite, hoje chegou para mim uma intimação judicial, exigindo uma indenização de R$30 mil para a Fernanda Montenegro, assinada pela SATED, que é a Sociedade de Artistas e Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, que é a Sociedade de Atores do Rio de Janeiro. Mas o que o SATED tem a ver com essa confusão? Eles se sentiram, como classe teatral, agredidos pela minha agressão, entre aspas, pela minha resposta a Fernanda Montenegro. Então... Não, gente, peraí, aí já é não, é muita coisa. Formou-se um exército 30 mil inteiro. eles querem? Eles querem 30 mil. Que eu não tenho. Vai ver que se der 30 mil, daí vem outro pedir mais 30 mil. Não, dá vontade de dar 30 mil. Estão sendo, pelo que eu soube, estão sendo feitos 7 processos contra mim. Veja bem, a 342 Artes, da senhora Paula Lavigne, mulher do senhor Caetano Veloso, fez uma incitação, que foi divulgada na Folha de São Paulo ontem, se não me engano, domingo, aqui se abram, se mova o Ministério Público Federal contra o governo Jair Bolsonaro, e o meu nome é citado explicitamente. O meu nome é citado, já vista que é uma organização de artistas, ou seja, o que eles estão fazendo, Antônia, é um ativismo judicial orquestrado, brutal, contra um único indivíduo. O único artista brasileiro que teve a coragem até hoje, do teatro brasileiro, de se declarar apoiador, favorável, plenamente alinhado com os princípios e valores do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão querendo me matar. Quando eu digo me matar, eu tenho mais de 40 ameaças de morte diretas. Mas eu não sou o João Willis que ficou... Porque eu sei que a diferença entre o cara dizer que vai me dar um tiro na cabeça no Facebook não vai levar necessariamente o cara a pegar uma arma e me atirar na cabeça. Eu não sou idiota e não vou fazer um mimimi aqui, um vitimismo. Mas o ativismo judicial que eles estão perpetrando é brutal contra mim. O que eles querem é que eu fique calado e não faça nada. Ou entregue o cargo, de repente. Entregar o cargo eu só entrego morto. O ministro Osmar Terra, né, responsável por algumas pastas, entre elas a cultura,
demitiu 19 funcionários, né, do Centro de Artes Cênicas. E, pelo que eu li, você não foi comunicado. E é exatamente o teu setor. Sim. Essa falta de comunicação não geram problemas muito maiores? Você deveria ter sido comunicado dessas demissões? Deveria. Então, o ministro que não comunica, o diretor, né? Como é que funciona isso? Essa falta de comunicação. Olha, Antônia, isso foi um mal-entendido, um ruído, que eu espero esclarecer amanhã com o ministro Osmar Terra. Não se encontraram ainda? Não nos encontramos ainda, vamos nos encontrar amanhã, pela manhã, se não me engano. E a questão foi a seguinte: houve um vazamento de informações da Funarte. A revista Veja teve acesso a rascunhos de processos. Veja, até agora eu estou há 2 meses no governo. 2 meses agora, 2 meses e 1 semana. Eu entrei na última semana de julho. O fato é que houve um vazamento de informações da Funarte. Funcionários pegaram processos meus que não tinham ainda sido submetidos ao departamento jurídico. Eu não sou advogado, Antônio, eu sou um artista. Há 30 anos eu sou um diretor de teatro. Eu já dirigi mais de 100 peças no Brasil e em 7 países do mundo. Já ganhei todos os prêmios do teatro brasileiro. Nos últimos 10 anos eu fui apontado pelo jornal Folha de São Paulo 3 vezes como melhor diretor, como o diretor da melhor peça de teatro nacional. Então, assim, a minha carreira é muito complicado alguém querer competir comigo dentro do teatro brasileiro, em termos de premiações, de consagração. Só que eu fiz uma coisa que é imperdoável para eles, que foi, em 2016, vou voltar um pouquinho nisso antes de falar do ministro Osmar Terra, eu tive uma doença que quase me matou. Então, eu ia te perguntar disso lá na frente, mas pode falar. Eu tive uma doença que quase me matou, uma doença muito grave, que me deixou estômago, foi isso? No intestino. No intestino. E me causava sangramentos permanentes, eu fiquei pesando 75 quilos, eu estava à morte, eu não conseguia andar sequer ereto. Eu andava encurvado o tempo inteiro, arrastado pela minha esposa, pela minha mulher. E eu tive a babá do meu filho, na época, ela entrou no meu quarto, um dia que eu estava chegando do hospital às 10h30 da manhã, exausto, porque eu passava as noites inteiras no hospital, entubado, com remédios e babá, um tratamento que não estava dando resultado. E eu cheguei em casa exausto e ela falou que queria fazer uma oração, ela é evangélica, chama Rita. E eu era ateu convicto. E falei para ela, sai do meu quarto, senão eu vou jogar um sapato em você. Eu tô a noite inteira no hospital. Eu quero dormir. Mas a minha mulher falou assim, minha mulher também não era religiosa na época. Falou, deixa ela fazer oração, não vai fazer mal nenhum. Eu falei, puta, que saco. Mas aí ela impôs a mão na minha cabeça e começou a falar, né? Naquelas orações que os evangélicos fazem, que é um borbotão de palavras, Senhor, 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 Senhor. Te tocou? Não me tocou. Eu senti uma energia, eu não acreditava. Quando você fala assim, nossa, a crença pode fazer milagres. Não tinha nada a ver com crença, porque eu não acreditava em nada. Sim. Eu era um pecador miserável, abjeto e não merecedor dessa graça de Deus, em absoluto. Porque minha vida era uma vida completamente desregrada. Eu usava uma quantidade de drogas que matariam um ser humano comum. Bebia uma meia garrafa de uísque por dia e 17 cervejas em lata. Eu tinha uma vida completamente promíscua, apesar de ser casado. Eu tinha uma vida completamente desregrada, uma vida completa, assim, estava no colo de Satã. Muito bem, sem acreditar em coisa nenhuma, eu senti uma energia, uma luz dentro de mim, eu levantei da cama e não sentia mais nada. E no dia seguinte, fui no hospital e já não tinha mais nenhum sintoma e nunca mais apareceu. Um milagre. Um milagre. Um milagre para uma pessoa que não merecia aquilo. Para um miserável que não acreditava em porcaria nenhuma, que debochava o tempo inteiro de Deus nas suas peças, nas minhas peças, evidentemente, claro, como todo o teatro brasileiro. Eu vi aqui o seu currículo, tinha que eu te perguntar mais lá na frente, a diferença entre aquele Roberto Alvim, que dirigia esses espetáculos aqui. Gente, dá um Google, porque são muitas peças, como ele acabou de falar, muitos prêmios, enfim. Pro Roberto Alvim de hoje, ele já está respondendo, eu vou pular essa pergunta, porque ele já está respondendo. Exato. E aí, diante desse teu relato, eu vou te questionar de uma outra forma, mas conclui. Então, aí eu tive uma conversão ao cristianismo, uma conversão brutal, uma conversão violenta. E eu comecei a tentar entender o que foi aquele fenômeno. E eu comecei a frequentar a igreja católica, 2 vezes por dia, eu ia na missa de manhã, eu ia na missa à tarde. Não virou uma certa obsessão, Roberto? 2 missas ao dia? Mas é porque eu me sentia bem na igreja.
Sim. A igreja, teologicamente, é o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus e é onde você comunga e se irmana com o corpo e o sangue de Deus, de Jesus Cristo. Então, assim, eu comungava 2 vezes por dia. Eu queria ter aquilo, mas eu me sentia bem, Antônia. Eu era uma pessoa que era estrangeira em qualquer lugar que eu ia. Eu era um cara que estava em angústia permanente, vivendo permanentemente angustiado, pensando em suicídio todos os dias. E, de repente, me é dada uma graça, eu começo a ir na igreja e começo a me sentir estranhamente acolhido ali dentro. Sim. Não pelo padre, pelo lugar. Sim. E eu assistia a missa, eu comungava, eu comecei a estudar teologia, eu assisti aulas com o padre Paulo Ricardo, que é um grande padre, muito interessante, vale a pena vocês buscarem padre Paulo Ricardo. E a partir daí, entrei para uma faculdade de teologia, já tinha 44 anos de idade, mas eu resolvi estudar aquilo a fundo, entender o que tinha acontecido comigo. Haja vista que foi um fenômeno como um atropelamento. Sim. Então, assim, a partir daí eu caí nos livros do Olavo de Carvalho, a partir do padre Paulo Ricardo. Isso que eu ia te perguntar. Numa resposta só, o Roberto está me respondendo tudo. Eu vi que você falou, a minha fé, a partir desse episódio com a babá, passei a frequentar a igreja 2 vezes por dia, assistir missa, e me levou, e esse momento me levou à leitura do Olavo de Carvalho. Exato. Por que o que tem o Olavo de Carvalho a ver com toda essa transformação? O Olavo de Carvalho é um cara de quem eu debochava muito antes. Ah, você debochava do Debochava, claro. Eu pegava vídeos dele para rir, para debochar. Achava ele um louco completo, um cara que vivia em teorias da conspiração. E o Olavo sempre teve, assim, nos últimos tempos, uma fé cristã muito forte, né? A ponto de dizer que tudo que ele faz é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aí era mais um motivo do meu deboche. Durante minhas aulas com o padre Paulo Ricardo, que é um cara ligado ao Olavo também, por algum motivo, alguma coisa que foi dita algum dia, eu lembrei do Olavo. Aí eu comprei o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ou aquela compilação de textos do professor Olavo. E ali as escamas que eram dos meus olhos de vez. Para você ter uma ideia, Antônia, antes disso, até 2016, eu era um grande amigo do Chico Buarque. Amigo pessoal, de frequentar o apartamento no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, na Timóteo da Costa. Quem compunha as trilhas sonoras das minhas peças era o Vladimir Safatli. Para quem não conhece, Vladimir Safatli é um dos maiores ícones da esquerda em São Paulo. Quase foi candidato a governador pelo PSOL da cidade do estado de São Paulo. É medo, o nome é medo. O Vladimir Safatli é um teórico esquerdista radical da USP. Ele é professor de filosofia na USP. Então, assim, o Vladimir Safatli era o cara que fazia trilhas sonoras para mim. Aliás, eu te cortando, eu convoco a todo mundo ir no Google buscar um vídeo de um policial chamado Gabriel, eu esqueci o sobrenome dele, mostrando o estado da USP. É uma cracolândia. Isso não pode. É uma degradação humana, um palco de atrocidades terríveis. As aulas, na verdade, nunca formaram... Por exemplo, em artes cênicas na USP, você não tem a formação de atores e diretores, você tem a formação de ativistas marxistas. Sim. Assim, eu dei aula na USP no último período, porque a minha mulher tinha sido professora convidada, e quando ela estava dando aula, ela me chamou para dar aula de dramaturgia, dar umas aulas de dramaturgia. Eu cheguei na USP e as pessoas entendiam tudo, sabe de quê? Luta de classes, último período da USP. Artes cênicas. O que eles sabiam? Luta de classes, mais-valia, burguesia versus proletariado. Não conheciam quase nenhum dramaturgo da história do teatro. Elas tinham sido doutrinadas durante 4 anos dentro da doutrina marxista. Criando monstros. Criando qualquer coisa menos artistas. Artistas eles não eram e nunca serão com base naquela formação, pelo menos. Muito bem, cheguei no professor Olavo e me descobri um conservador. E esse processo foi 2 anos de processo. Até que, dentro do campo do espectro político, eu comecei a me interessar pelo Jair Bolsonaro. Mas nunca declarei isso publicamente, estava dentro do armário. Até o dia 6 de setembro de 2018, quando ele recebeu aquela facada. E quando ele recebeu a facada, eu estava para estrear um espetáculo no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui, lá de São Paulo, e eu ouvi uma gritaria no palco, uma comemoração. Mataram o Bolsonaro! Quando eu saí, estava toda a minha equipe técnica e elenco comemorando a morte do Jair Bolsonaro.
Aí alguém falou assim, pô, não morreu ainda. Que pena que o cara não fez o serviço direito. Mas eu vejo esses depoimentos direto nas redes sociais. Quando eu vi isso, Antônia, saiu de mim o que estava preso. Como eu falei, eu estava dentro do armário, porque eu tinha medo das represálias que haveriam dentro do meu meio teatral, porque é um meio hegemonicamente esquerdista e anti-Bolsonaro, e eu ficava quieto. E aí, nessa hora, saiu de mim. Eu mandei todo mundo a M. Não teve espetáculo? Teve espetáculo. A estreia era no dia seguinte. No dia da estreia, no dia seguinte, aí eu declarei no Facebook. Eu falei que vamos orar por esse homem que levou uma facada por motivações ideológicas hoje. E coloquei umas postagens pró-Bolsonaro. 24 horas depois, as pessoas que vieram na estreia os atores não falavam mais comigo, os atores do elenco. Eu imagino. A equipe técnica não falava mais comigo. Um dia que eu declarei solidariedade a um homem que tinha levado uma facada e estava morrendo no hospital. E o público composto por pessoas que eu conhecia há 20 anos de teatro. As pessoas não apertavam mais a minha mão. Eu estendia a mão para algumas pessoas, as pessoas olhavam e viravam a cara. Quando eu passei com meu filho de 8 anos, eu ouvi fascista na frente da criança de 8 anos de idade. E aí eu vi como ninguém é amigo de ninguém nesse meio. Como se você for uma voz que discorde do dogma do grupo, eles te matam sem pensar 2 vezes. E foi o que fizeram na sequência. Um linchamento virtual absoluto nas redes sociais, por parte de curadores de festival, atores todos, sim. Ator todos, mas pessoas que falavam em prol de instituições, e aí é muito feio, porque eles estão excluindo por motivos ideológicos. Então, curadores de todos os festivais do Brasil, o próprio Sesc, um diretor do Sesc São Paulo, se despediu de mim numa carta, dizendo que eu tinha criado espetáculos que tinham mudado a vida dele, mas que eu estava completamente louco, e que ele não ia mais, e fechava as portas para mim, eu estava morto para ele. E aí as instituições foram começando a quebrar os acordos de patrocínio que elas tinham comigo. Todas as instituições editais que eu tinha ganho foram cancelados. Eles foram fechando as portas para mim, uma após a outra. Eu não tinha mais como trabalhar no teatro brasileiro. Todo ano eu ia com minhas peças para todos os festivais do Brasil. Os curadores decretaram a minha morte em vida em postagem de Facebook, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Fui chamado de nazista, fascista, homofóbico, racista, que pra mim é a pior peste que pode haver na história, a não ser pedófilo. Mas assim, racista, porque tem que ser um ser humano de merda pra ser racista. Então assim, mas fui chamado de racista. Não só fui chamado de racista, como foi escrito várias vezes, racistas não passarão, postagens com meu nome referentes a mim, como foi orquestrada uma invasão de um espetáculo meu, Fedra, do Racine, uma tragédia do classicismo francês, veja bem, feita no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte. Orquestraram pelo Facebook uma invasão gritando racistas não passarão no teatro. Isso aconteceu? Não, orquestraram, a gente colocou a polícia em volta e não houve invasão. É uma loucura, é uma guerra. Então assim, quando hoje o rapaz da Veja me liga para uma matéria que vai sair na Veja impressa, dizendo que está havendo perseguição ideológica no Brasil, eu falo assim, peraí, o que havia antes? O que havia antes? O que houve durante os últimos 30 anos no Brasil? Excluíram Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro, né? nos anos 70, foi considerado morto porque não era esquerdista, porque era conservador. Sim. Wilson Simonal, Jorge Amado, quando saiu do Partido Comunista, foi execrado. Raquel de Queiroz, Clarice Lispector foi considerada uma burguesa alienada. Então, essa estratégia de... Hoje eu postei Lispector no meu Instagram, ninguém sabe que é Lispector. É lamentável, né? Ninguém sabe. Eu também não explico, não sou obrigada. É verdade. Vamos procurar, vamos dar um Google. Vamos ler um romance. O que eu vejo é o seguinte, eu vejo você de uma intensidade ímpar. Claro, senão não seria um diretor de teatro premiado, tem que ser. Com as emoções à flor da pele. Posso estar enganada, mas a impressão que eu tenho é que antes você era muito radical naquela condição de, né, de outsider, artista marginal. Artista marginal, até visto seus parceiros, já trabalhou com o Zé Celso, já trabalhou com Antunes Filho, com toda essa galera. Sim. E aí depois desta abarroada, vamos dizer assim, seu espírito saiu do seu corpo, você observou aquilo tudo
e pulou literalmente pro outro lado. Sim. E eu percebo que a intensidade é a mesma. É a mesma. Mas eu tô percebendo aí nessa intensidade um perigo louco, porque aí a arte vai ficar engessada. E a arte não pode ser engessada. Não, mas não vai. Porque, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, o Glauci Rocha, que é um teatro aqui no centro da cidade, sim. que eu li que você entregou para uma companhia Eu não evangélica. entreguei nada ainda. Ah, Isso tá. são projetos. Então vou te dizer, então tu vai me responder. Eu li que você entregou isso para uma companhia evangélica e que vai ser um teatro voltado só para esse tema. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas é a igreja a cada esquina. A gente já tem igreja demais, a gente quer... Eu sou atriz de teatro. É a única vez que eu fiz um espetáculo patrocinado pela Claro, texto da Maria Adelaide de Amaral, patrocinou 3 meses de espetáculo. Sim. Toda a minha vida foi feito do bolso. Sim. Por quê? Porque eu nunca fiz parte dessa panela esquerdista radical. Sim. E que são prepotentes, pedantes. Claro que toda regra tem sua exceção, mas a classe artística é uma classe mais desunida e são formados por panelinhas, coisa que eu abomino. Sim. Mas eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito com a visão que você está tendo agora da coisa, porque a arte é para todos. Eu não concordo quando o nego fala assim, vamos fazer um filme da Susana von Richthofen. É uma loucura, eu quero que esta maluca morra presa, porque ela matou os pais dela e o indulto dela é no Dia dos Pais. Eu acho que... Eu vejo coisas que é assim, cara, as pessoas riem da cara da gente. Eu me sinto tão brutalmente lesada, é um esculacho com a cara da gente diariamente. O que Paula Lavigne faz, a gente a vida inteira soube como funciona, para quem vai, como funciona, não quero saber dessa gente. Mas me preocupa os artistas que votaram no Bolsonaro, que eu sei que são muitos, e que estão com medo de botar a cara, assim como eu botei, assim como você está botando. Tiraram o verbo de um filme que já era para ter sido rodado, que ia contar a vida da Gretchen, entendeu? Mas eu sei também que a grana não saiu ainda, porque a gente está falando de Gretchen, e Gretchen, aos olhos da direita, não é um personagem bacana. Você tá entendendo? Mas então isso é um absurdo, porque a história da Maria Odete de Miranda é maravilhosa. Claro, senão eu não estaria aqui perdendo meu tempo com claro. isso. Não pode haver radicalismo. Sim, mas deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é o seguinte, olha só. A gente tem uma rede federal de teatros. E eu estou promovendo uma revitalização dessa rede. Né? Então, o que significa isso? Que cada teatro tem um recorte conceitual. Então, por exemplo, ninguém fala, na imprensa ninguém falou que o Teatro Dulcina, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, será, segundo o meu projeto, se me deixarem fazer, porque estão criando infinitos impedimentos para que eu não faça nada. Porque o que eles querem não é que haja um teatro pujante e oferecido gratuitamente ao povo. O que eles querem é que eu não faça nada para que eles digam que o governo Bolsonaro não está fazendo nada no campo da cultura. Então eles estão tentando me impedir de fazer qualquer coisa agora, nesse ativismo judicial e em sabotagens internas da própria Funarte. Mas o fato é, o Teatro Dulcina é um teatro dedicado só a clássicos do teatro. Então ele vai abrir com a montagem de Otelo do Shakespeare, ele vai ter montagem de Esperando Godot do Beckett, ele vai ter O Inimigo do Povo do Ibsen, ele vai ter só clássicos do teatro, oferecidos gratuitamente à população, um bombardeio de arte clássica para a população. Teatro de Arena em São Paulo, só dramaturgia brasileira contemporânea, que é a vocação original do Teatro de Arena, foi criado pelo Guarnieri, pelo Boal, para ser um palco do autor brasileiro, o dramaturgo que escreve sobre a nossa identidade nacional, os nossos temas urgentes. Alguém você leu em algum lugar que isso estava sendo feito? Não. Eu li só leu uma coisa evangélica. Eu li alguma coisa a respeito do Teatro de Arena, mas não era nada positivo. Então, por isso que a imprensa, ela só está... ontem na capa da Folha de São Paulo estava dizendo que o Jair Bolsonaro estava envolvido num caixa 2 que poderia provocar o impeachment dele. Você viu isso na capa da Folha de São Paulo de ontem. Não, é pior esse Ciro Gomes falando assim, ele não vai chegar até o fim. Eu não sei se ele vai pedir para sair ou se eu vou matar ele. Aí você vai ver e é o seguinte, é R$4.000 numa gráfica lá, sei lá onde fizeram uns panfletos com ele. Um assessor fez isso. Ele é responsável. Esse é o caixa 2 de uma matéria gigantesca na Folha. Então, se um incauto olha para aquilo, que nem aquela vez, na capa do Globo, Bolsonaro emprega 102 parentes. Ele falou, porra, mas eu nem tenho 102 parentes. Gente pra cacete. Mas você lê aquilo ali e é a mesma coisa que o teatro evangélico, a mesma coisa. Então isso não procede. Não, veja o que procede. Eu criei um teatro, cada teatro tem um recorte conceitual, cada um deles.
Lá em Brasília, o teatro vai ser um teatro de adaptação de texto de grandes romances clássicos. Então a gente vai ter Os Demônios de Dostoiévski abrindo, depois a gente vai ter um romance do Thomas Mann. Só alta cultura, Antônio. E tudo gratuito. E tudo eu fiz vinculação com as prefeituras locais para a gente ter ônibus de adolescentes de 14 a 16 anos do segundo grau. Você imagina a revolução que vai ser na cabeça dessas pessoas. Eu estou falando de obras de arte. Ora bolas, eu sou um artista e um professor de artes cênicas há 30 anos. Deixa eu te dar um exemplo. Temos uma artista nesse país que ela virou internacional, Anitta, né? O nome artístico dela é Anitta. Todo mundo conhece. Eu particularmente acho que para uma menina de 23 anos, ela é fenomenal no que ela faz. Mas ela escreveu, não sei se no Twitter, no Instagram, no Facebook e nas redes sociais dela, hoje que ela falou: eu tenho um profundo amor por quem matou Hitler. Só que no caso Hitler se suicidou. Mas a quantidade de seguidores, ela botou não sei quantos milhões de pessoas no Rock in Rio. Da ignorância. Então, exatamente. Ela canta com as nádegas, né? Vamos usar a palavra delicada, ela canta com as nádegas. Mas assim... Mas aí é uma cultura americana, eu não quero nem entrar então, mas é uma cultura que bombardeia as pessoas. Agora, abrir a boca pra falar um negócio desse, entendeu? Aí você já tá indo pro campo cultural. Porque eu acho que cada um pode rebolar bunda, pode fazer o que quiser. Agora não pode influenciar nesse sentido. Claro. Mas qual é o papel meu como gestor? Qual é o papel meu como gestor? Oferecer arte de alta qualidade que tem sido negada há 30 anos ao povo brasileiro com o dinheiro deles e com uma entrada gratuita. Fora isso, cursos no Brasil inteiro. Você ouviu falar que eu criei uma coisa chamada Conservatório Brasileiro de Teatro, que é a primeira escola federal de excelência em dramaturgia, atuação e direção, com bolsas de estudo para alunos do Brasil inteiro? Isso ninguém fala. Então, assim, e o que eu fiz? Com o Teatro Glaucio Rocha, um teatro que está fechado há tempo. Se eu vi alguém reclamando que o Teatro Glaucio Rocha estava fechado, ninguém reclamou. Nada funciona lá. Quando eu resolvi abrir... De qualquer forma, é um espaço que pode ser usado. Eu fiquei muito assustada. Não, eu tenho que fazer uma reforma lá, caríssima, para poder reabri-lo, que não será feita agora. Então, calma. Quando eu fiz o... Calma, não para você, calma, para quem está falando sobre esse assunto. Eu peguei e assisti uma peça de teatro de uma companhia lá em São Paulo. A companhia chama-se Giovanice e a peça chamava-se Rua Azusa. Você nunca deve ter ouvido falar dessa peça nem ninguém. Sabe por que vocês nunca ouviram falar? Vou te falar. A peça fazia 3 sessões por dia no Teatro Brigadeiro, que cabe 500 pessoas, e ela estava lotada, com fila trobando o quarteirão. Mas por que a gente nunca ouviu falar? Porque é uma companhia que se dedica a quê? Histórias de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas por milagres, personagens bíblicos, e fábulas edificantes, não necessariamente com temas cristãos. Essa peça era tão maravilhosa e tão incrível e tão apagada, porque ela não faz parte do que interessa para a crítica da Folha de São Paulo, como as minhas faziam antigamente, que eu falei: vocês querem ocupar, eu estava escolhendo os diretores artísticos de cada teatro. Eu falei para o Kaique Oliveira, que é o diretor dessa companhia: você quer ocupar o Teatro Glaucio Rocha, criando obras como essa? E ele falou: puta, vai ser uma felicidade. Eu orei para Deus para a gente ter uma oportunidade de ter um espaço nosso. Por que ele faz esse trabalho, sabe com quem? Crianças de orfanato, moradores de rua, oficinas permanentes para pessoas em situações desvalidas, que dão dignidade e capacitação para essas pessoas. Ninguém falou disso. Foi muito bonito quando você falou a coisa de eu ser radical. Antes de ser radical, agora do mesmo jeito. Sabe por quê? E aí eu como cristão, vou ter que falar uma coisa. Paulo de Tarso, guardadas as devidas proporções, porque eu não sou um santo e muito menos São Paulo. Mas Paulo de Tarso, Deus percebeu que ele tinha uma força muito grande, uma obsessão muito grande, no caso, para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, apedrejar cristãos. E Deus falou assim para ele: eu tenho que usar a força dele, só que pro lado do bem. Lado bem. Então, Jesus apareceu para ele, caiu do cavalo, ficou cego quando as escamas caíram nos olhos dele. Ele era o mesmo Paulo de Tarso, só que atuando de um outro lado. Então, guardadas as proporções, Antônio, eu quero crer que a intensidade, como você se referiu, a obsessão, no sentido de ter um comprometimento de alma com o que eu faço, eu estava usando isso para um lado que não interessava para Deus. E aí Deus falou assim: cara, esse cara tem uma coisa, uma força, e eu vou parar ele com uma trombada de caminhão para que ele venha usar essa força do outro lado. Agora, eu vou te confessar uma coisa hoje, que é o seguinte: às 8h50 da noite, hoje, Antônio, eu sofri um massacre na Funarte ao longo do dia inteiro. Eu não devia nem falar isso, mas eu vou falar porque é você e porque eu confio em você e confio nos seus espectadores também. Obrigada. Hoje,
eu pensei naquela história. Deus só dá a cruz que você pode carregar, não é? Sim. Só que eu acho que tá me dando uma cruz que eu não vou conseguir carregar, não. Não, meu amor, eu acordo quase tudo que eu falo. Vem, você tá pensando o quê? Que eu sou Que eu sou Rambo? quem? Exato. Ô Deus, você tá pensando que eu sou o He-Man? Exatamente. O Hulk? Eu cheguei na Funarte hoje, eu acordei às 3h30 da manhã para pegar o voo às 5h30, cheguei aqui no Rio de Janeiro, vim de Brasília. E sempre marcam esses horários para mim, 5h30 da manhã. Aí eu cheguei que aqui é mais em Brasília. barato. Que é mais barato, é o governo que marca. Aí eu cheguei aqui. Ainda aqui, tem essa, né? Tem essa. Se é pra se fuder, vamos se fuder direito. Cheguei aqui no Rio e falei assim, hoje eu tenho que resolver uma porção de coisas, uma após a outra. Só tomar chicotada. Eu saí de lá às 7h30 da noite para vir aqui para nossa entrevista às 20 horas. E sabe o que eu resolvi, Antônio, do meu checklist? Nada. Sabe só discussões? Não é discussões. É bloqueios de todas as minhas ações. Eu vou te contar, há 3 semanas atrás, um grande... Ou seja, o ambiente ainda está completamente contaminado, é isso? Não, todos os ambientes estão contaminados. Eu só confio em uma pessoa. Quem? O presidente Jair Bolsonaro. Eu cheguei aqui nesse apartamento da Janaína, e acertei, né? A gente se conhece há 20 anos, porque a gente começou fazendo teatro junto. Então, e você estava falando de todos esses autores, Harold Pinter e Beck, não sei o quê. A gente veio daí, desse lugar de fala. Então, estamos entre irmãos. E aí, assim, eu cheguei aqui muito abatido hoje, Antônio. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei na porta do apartamento aqui, eu pensei assim, o que eu vou falar para ela? Eu não tenho o que falar, cara. Eu estou vindo de uma derrota após a outra desde 8 horas da manhã. Uma derrota após a outra. Eu não consegui fazer nada. Então, assim, eu tenho um projeto absolutamente lindo para o teatro brasileiro, para o qual eu não pedirei credencial ideológica para ninguém. Eu só não quero que se grite Lula livre, nem viva Bolsonaro. Só isso que eu estou pedindo. É pedir demais que o teatro seja o lugar da obra de arte? Não é. Porra, é só isso que eu estou pedindo. Eu estou falando assim, cara, vamos fazer Shakespeare, vamos fazer Molière, vamos fazer Racine, vamos fazer Beckett. Mas os caras falam, não, eu quero fazer Lula livre. E se você não deixar, você está me censurando. Porra, Antônia. Aí, beleza, eu quero fazer um projeto incrível para o teatro brasileiro. O presidente me deu condições para isso, me liberou dinheiro para isso. Mas eu não consigo fazer nada por um massacre de ativismo judicial, por uma instituição que oblitera todos os meus passos, que vaza informações para fora. Sabe, não são todos, mas são vários. Então, assim, eu estou cercado por gente que não posso confiar em ninguém. Eu não tenho ninguém em que eu possa confiar. Então, assim, muito complicado a minha situação. E ainda ameaçado de morte. Ameaçado de morte e com processos judiciais contra um sujeito que em 30 anos de uma carreira vitoriosa não conseguiu comprar um carro, que é o meu caso. Veja bem, você me deu esperança agora. Não, isso que eu queria chegar nesse ponto. Quando você fala assim, o que a gente pode fazer para tirar esse carro do atoleiro? Sabe o que você me deu? Você me deu uma injeção de ânimo. E eu falei, quer saber? Eu não vou desistir. Eu vou tirar o carro do atoleiro. Eu estou na estaca 0, menos 0. Eu estou com os 4 pneus do carro furados numa lama no meio. Por quem? Por você, pela Janaína, pelos nossos filhos, pela classe teatral inteira. Mas eu vou tirar esse carro do atoleiro. Eu te agradeço muito. Porque a mesma energia que eu senti naquele dia lá, que eu estava na cama lá e que um laivo de força e de esperança. Gente. Realmente, a energia... Piauí, sertão do Piauí. Onde você resolveu fazer uma imersão de 21 dias lá. Piauí tem um lugar que eu não conheço, chamado Cumbi. Não basta ele ter ido do sertão do Piauí, foi pro Cumbi. Eles chamavam de sertão do Cumbi, porque minha mãe é do Maranhão. E Mas aí, eu sim, de fato, eu tive uma crise espiritual. Quando eu estava com 21 anos de idade, eu já tinha dirigido várias. Entrei numas técnicas de meditação dinâmica, que tinham a ver com o budista. E comecei a entrar nessas linhas orientais todas, até que eu tive, o que na época me pareceu um satori. Aprofundar isso e fui com 21 anos de idade, ficar numa cabana no sertão, desde que eu entrei na Funarte. Eu não troquei ninguém. Eu acredito no ser humano. Acredito na construção, de virar para as pessoas e falar assim, gente, não importa se você é de esquerda ou de direita, nós estamos aqui para reconstruir o teatro brasileiro no sentido de dignificar a obra de arte e oferecer isso à população. O nosso cliente, entre aspas, é a população. Nós somos servidores da população. Então eu falei assim, não quero saber do passado de vocês. Vamos agora trabalhar juntos. Mas foi uma grande ingenuidade minha. No sentido de que documentos meus foram vazados, pessoas mandaram e-mails pessoais para a imprensa. Foram demitidos. Não foram por mim. O ministro, acredito eu, que para me proteger,
exonerou todo o meu departamento. A questão é que, eu vou conversar isso com o ministro amanhã, nós não sabemos se foi do meu departamento que as informações vazaram. Pode ter sido do protocolo, do jurídico, de vários departamentos para onde foi o processo. É uma loucura. Então, assim, eu não posso, Antônia, demitir 19 pais e mães de família sem ter provas contra eles. Então, minha única questão com o ministro Osmar Terra, que tentou me proteger, foi que, ministro, eu tenho que abrir um processo administrativo e investigar. Eu não posso simplesmente mandar todo mundo embora. É o justo pagar pelo pecador. E se eu fizesse isso, eu nunca me perdoaria. Um outro ataque, né? Não sei se é ataque, se procede, que eu gostaria que você explicasse. A Juliana, né? Sim, minha mulher. Que eu esqueci o sobrenome Galdino. dela. Galdino, que é uma excelente atriz. Eu busquei algumas coisas dela, porque trabalha muito em São Paulo, né? A gente tá basicamente muito aqui, São Paulo. A gente está muito aqui. Que você tinha aprovado, eu não sei se isso faz sentido, porque acho que não é nem teu departamento aprovar alguma coisa nesse sentido. Exato. Mas, enfim, o meu papel é perguntar. Claro. De 3 milhões de reais para um espetáculo, que é dinheiro para cacete, né? 3 milhões para um espetáculo, é quase sei lá o quê. Não, sim, são no mínimo 3 espetáculos. Exatamente. E aí que depois acabou que não aconteceu, explica isso, porque também você ainda está sendo visto como uma pessoa que já meteu a mão no dinheiro da máquina. Meti a mão no dinheiro da máquina. O meu salário é de 8 mil reais por mês, Antônio. Eu não provei nenhum projeto até agora, eu não recebi R$1 de lugar nenhum e não assinei nenhum contrato com ninguém. Então você vê, é uma mentira atrás da outra. Quando eu trabalhava com a esquerda, o meu rendimento mensal era de 30 mil reais para mim, fora as contas que eu pagava. Fora o que eu pagava. O meu teatro custava o aluguel 15 mil reais em São Paulo. E assim, ou seja, não tem comparação o meu estilo de vida naquela época com o meu estilo de vida de agora, que é completamente... Na verdade, é mais do que espartano. Esse dinheiro não dá para eu viver. Já falei isso para o presidente. Mas o fato é que estou vivendo com esse dinheiro em Brasília, que é uma cidade razoavelmente cara. Então, assim, mas tudo bem, eu não reclamo disso. Eu só estou colocando só para que Juliana vai para Brasília? Tá morando comigo lá, claro. Não vai com meu endoidecer? Filho. Tá endoidecendo, porque não pode nem trabalhar. Mas assim, né? Não pode, enquanto estiver no governo, não pode trabalhar. Eu dirigi ela em todos os meus espetáculos nos últimos 15 anos e eu não posso fazer mais isso. Então veja a situação. Com 8 mil reais? O que acontece? Pois é. E com meu filho de 11 anos de idade e etc, etc. Mas assim, o fato é que não tem alimentação, não tem transporte, não tem nada. Mas tudo bem. Estou trabalhando lá todo dia, de 8 da manhã até as 8 da noite. Às vezes até as 11 da noite. Não tem problema. Tem problema sim, eu sou louco, não é? Muito pouco, não, então, mas tem problema sim. 8 mil reais líquido, né? Porque tem 10 mil reais, lá com os descontos fica 8.200 reais. Mas Roberto, tem problema sim, isso é muito pouco. Ué, mas é a minha realidade, né? Eu já falei isso pro presidente, mas assim, tudo bem. É fora do padrão que eu tinha antes, fora do padrão que eu construí ao longo de 30 anos de carreira. Porque não é ser pouco. Se eu tivesse 20 anos de idade, era um salário maravilhoso. Mas com 46 anos de idade, depois de 30 anos de carreira, mas vamos lá. Uma carreira vitoriosa, mas tudo bem. Kamikaze, né, você? Pois é, aí acontece o seguinte. Eu designei, num projeto que não foi aprovado, nem passou pelo jurídico, diretores artísticos para cada um dos teatros da nossa rede, que são 7 teatros no Brasil todo. Em Brasília, eu mudei para Brasília. Por que eu mudei para Brasília? Porque o presidente tinha medo que eu fosse morto ou atacado, se eu estivesse no Rio de Janeiro ou estivesse em São Paulo. Sim, porque tinha muitas ameaças. Tinha que morar em Brasília. Exatamente. Tinha que morar em Brasília para sair de circulação. Fui morar em Brasília. Lá chegando, quando eu conheci a minha mulher, ela já tinha ganho o prêmio Shell de melhor atriz, já tinha sido indicada ao prêmio PCA, já tinha sido capa da revista Bravo, da Folha de São Paulo 5, 6 vezes, do Estadão, blá, blá, blá. Ela já era uma atriz totalmente consagrada quando eu a conheci. Ela trabalhava com Antunes Filho, que você conhece, que é o maior diretor de teatro do Brasil, que me faleceu esse ano. Ela já tinha feito Medeia, Antígona. Ela era uma grande atriz quando eu a conheci. O que eu pensei, Antônia? Eu pensei o seguinte. No teatro... Ela trabalha como atriz na minha peça, na peça que eu estou dirigindo lá, Os Demônios do Dostoiévski, sem receber nada para dirigir essa peça. Ela trabalha como atriz, porque, afinal de contas, ela é uma atriz. Ela é uma atriz, então ela trabalha como atriz no meu espetáculo, como ela trabalhou a vida inteira. E ela coordena as atividades do Teatro Plínio Marcos lá, porque eu não posso fazer isso como diretora do CEACEM, da Funarte. Qual o salário que ela vai ganhar, Antônia? No orçamento que está nesse mesmo processo, nesse mesmo projeto, 0. O salário dela era 0. Eu coloquei no processo R$0 para a Juliana Galdino trabalhar como voluntária, porque eu sabia que se eu colocasse R$2.000, iam me acusar de nepotismo. Por que não era nepotismo? Porque ela tinha um currículo consagrado. De uma grande atriz. Exato. Então eu pensei, como ela tem um currículo consagrado e como ela vai ganhar R$0, não vai ter problema jurídico. E de fato me disseram ao princípio que não teria problema jurídico.
Depois, numa segunda fase, umas pessoas, advogados da FUNAR, chegaram para mim e falaram assim, Alvin não pode ela participar nem como voluntária, porque isso configura o que eles chamam de conflito de interesses. Eu argumentei mesmo, tentei pegar assessoria jurídica em outros lugares. Que é um absurdo. Mas a Funarte foi peremptória em proibir a minha mulher, que é uma atriz com 28 anos de carreira no teatro, eu tenho 30, ela tem 28, ganhadora de todos os prêmios, de trabalhar enquanto eu estiver no governo. Ela não pode mais trabalhar. Então isso causou um drama pessoal para mim, uma quebra da base da estrutura da minha família, porque a base é ela e ela chorando o tempo inteiro dentro da minha casa, assim, deprimida, se arrastando para levantar da cama, com toda a razão, porque ela não pode mais trabalhar, sem receber, como voluntária, não pode. Tudo bem, eu já tirei o nome dela. O que custava 3,5 milhões de reais? A programação inteira de um ano, com mais de 100 empregos diretos, para 100 profissionais, a feitura de espetáculos, turnês pelo Brasil inteiro, por 14 cidades do Brasil, seminários, debates, publicação de livros, isso orçado milimetricamente, despesa no orçamento. Disso ninguém falou, Antônia. Sabe o que eles falaram? Roberto Alvim tenta dar 3,5 milhões de reais para sua esposa. Agora você veja, são... Deixa eu olhar pra câmera, qual é a câmera que eu falo, aquela câmera ali? Sabe o que vocês são? Canalhas, 1000 vezes canalhas. Não vocês, público, vocês são os amores. Essas pessoas que fazem isso. Essas pessoas que vendem uma imagem que eu tenho que dar 3,5 milhões de reais para minha mulher. Agora veja, Antônia, alguém pode ser tão burro a ponto de, com 2 meses no governo, assinar um papel registrado em ata, dando 3,5 milhões para a própria esposa. Se eu quisesse roubar esse dinheiro, eu não teria feito isso numa ata oficial, meu Deus do céu. As pessoas são insanas de achar... Gente, o PT roubou tudo por baixo dos panos. A questão é, Roberto, diante de tanta sacanagem, diante de tanta arbitrariedade, as pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Mas aí assim, aí tem uma coisa que é o seguinte, se você acredita nessa esparrela da imprensa, no Fantástico, no jornal o Globo, na revista Veja, na Folha de São Paulo, tudo mais, você acha que o Bolsonaro é um canalha. E eu vejo o povo da direita, né, perdido, acuado, desarticulado e com brechas enormes para o inimigo entrar. Pois é. E você veja, você que é uma pessoa completamente antenada, completamente alinhada a esse conservadorismo, interessada em obras de arte, você veja como, até para você, essa imagem acerca de radicalismos meus, desmandos e coisas, até para você chega desse jeito. Se imagina para o incauto, se imagina para uma pessoa que não tem... Eu entendo que tem coisas absurdas e foi daí que partiu o meu interesse de entender que negócio é esse, o que está acontecendo. Eu vi essa entrevista com o Eduardo. Eu vi a entrevista com o Eduardo. De você, né? Então, e aí eu falei assim, puta, eu falei assim, quem conhece, até falei no Facebook na época, eu falei assim, quem conhece a Antônia, a quem eu admiro, tenta fazer com que eu vá lá, porque eu quero explicar pra ela que não é nada disso, gente, cacete. É porque eu nunca vou no Facebook. Não, mas eu falei pra uma pessoa lá, acho que ela não conseguiu te contactar, porque enfim, não tinha acesso a ti. Mas assim, o fato é que... Eu vou te falar que eu já tinha um interesse em conversar com você, por conta de tudo isso. Eu tenho amigos que estão parados, passando fome, porque não consegue montar um espetáculo com um orçamento de 30 mil reais. Eu fico para morrer, eu fico com pena. Essas pessoas vivem disso. E quando eu fui entrevistar o presidente agora, eu perguntei para ele, e quem está do seu lado? Faz o quê? Porque foi radical. Ele troca Ancine, fecha Ancine, até ver quem está lá, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Mas a gente paga a conta mensalmente. Faz o quê? Mas e aí eu estou tentando fazer, por exemplo, e as obliterações são de N naturezas. Eu não posso esmiuçar isso aqui. Sim. Embora eu queira ser transparente ao máximo, e acho que você percebeu que eu sou transparente, não uso máscara, não sou hipócrita. E nem consigo me controlar às vezes. Isso até quebra um pouco a liturgia do meu cargo. Mas desculpa, é quem eu sou e eu não vou conseguir me controlar. E eu acho que é a linha do próprio governo também. Ele não... Entendeu? Ele quebra o protocolo, toda hora ele vai... Agora sim, os impedimentos, Antônia, para que a gente... Morro de medo, passando na lagoa, tô passando um motoboy e seu Bolsonaro em cima da moto, dando tchau. Ei, Antônia, ele tem isso e a gente gosta disso nele, Eles estão tentando, assim como o Congresso está tentando paralisar o governo, assim como o Congresso não vota as coisas do governo, dentro da cultura,
a tentativa de paralisação de qualquer, da realização de qualquer coisa que seja bonita, bela, nobre e dignifique o povo brasileiro, está sendo feita, está sendo obliterada deliberadamente por várias forças. Você imagina, a partir de agora, o tanto de ação que eu tenho para responder, o tanto de processos que eu tenho se eu perder, o tanto de Ministério Público, só o Ministério Público está me investigando em 2 processos. Você imagina como é que eu posso ter um mínimo de sanidade mental, de equilíbrio emocional, o mínimo, para conseguir, por exemplo, entrar numa sala de ensaio e ensaiar um espetáculo com 15 mil frontes. O artista está indo embora. Tentando me destruir de todos os lados. Ele não vai embora porque é constitutivo de mim. Mas o que eles estão tentando fazer é que eu não faça nada. Para dizer que o governo não fez nada na área da cultura. Não é só na área da cultura, é em todas as áreas. Todas as áreas. Só que a nossa área parou, mas parou mesmo, atolou. Mas não era para ter parado, era para já começar tudo isso já agora, há 15 dias atrás, e tudo isso que não começou há 15 dias atrás, não começou por causa de uma série de irregularidades cometidas nos processos todos da política cultural. Sim, até sabotagens internas. Eu sei, é uma loucura, vamos pro nosso bate-bola, você tem um medo? Não consegui pagar as contas com 8 mil. É um dos medos, gente. Não, essa é a minha realidade. Você não tem mais medo. O que está na sua cara, você não tem medo. Não, eu tenho medo de desistir. Tenho medo profundo de desistir um dia. Eu nunca tive esse medo na vida, porque eu nunca passou pela minha cabeça. Hoje, eu tenho um medo profundo de não aguentar e desistir. Desistir. Um desejo. Desejo de ver cada vez mais e melhores. Um desejo que a sua babá vá na cabeça de todos eles lá e faça seria incrível. Eu queria ver cada vez obras de arte mais belas e mais entregues ao povo brasileiro de graça. Nem fudendo. O que você não faria nem fudendo? Me venderia para fazer uma coisa na qual eu não acredito, nem fudendo. Na lata! Você falou na lata o tempo inteiro, mas manda um recado aí resumido na lata pro povo, que você não é esse radical, que você não é esse monstro, que você... Enfim. Assim, existe uma máxima revolucionária, né, escrita pelo Antônio Gramsci, que é um grande teórico da esquerda toda, que diz: acuse-os do que você é. Assim, eu nunca senti tão na pele isso, na carne, quanto o que está acontecendo nos últimos tempos. O que as pessoas fazem, essa estratégia de denegrir alguém, defenestrar alguém, desacreditar alguém, na verdade eles estão acusando do que eles são. Eu queria te agradecer imensamente, você foi mais claro impossível, te dizer que boa sorte, não desista, passar por tudo isso ganhando 8 mil reais por mês, eu imagino que não deva ser fácil. Quando eu disse que essas pessoas estão matando o artista dentro de você, eu também não acredito, porque já tentaram matar tirar o meu sorriso, e não conseguiram, e nem vão conseguir. A gente sabe que quando tudo que a gente faz é genuíno, porque é com amor. Eu tenho amigos que vão ver isso aí agora e vão olhar assim torto, vão falar: olha, Antônia, sua louca, sua filha da puta. Mas assim, o que você me disse é o que me faz acordar com a boa pele todo dia e não tirar o sorriso do rosto, que é acreditar no ser humano. Isso aí. Não posso perder as esperanças no ser humano. E tem muita gente abominável, a gente sabe disso, mas nada é por um acaso. E se você caiu nesse lugar, é contigo. Não desiste. Vamos que vamos. Qualquer coisa grita. Às vezes, tem meses que eu ganho um pouquinho mais que você. Qualquer coisa grita aí que Ô, Juliana, meu amor, vai fazer teatro. Vai ser o Daniel, o Roberto. Eu não sou mais sua mulher. Entendeu? Só de mentirinha, só pra você conseguir fazer teatro. Bota um projeto doido aí, vai trabalhar, vai alimentar sua alma, senão você vai pirar, mulher. Mas que bom que você está em Brasília, fechamento com teu marido, entendeu? E em nome do filho de vocês, não desistam. Na lata, Roberto Alvim. Obrigada. Obrigado, Vicente.